Olá a todos e todas que acompanham o canal. Nesse vídeo eu vou fazer uma breve descrição dos principais partidos políticos do Brasil de 1822 até 2020. Então, durante o Brasil Imperial, período que vai de 1822 até 1889, existiram dois grandes partidos políticos no Brasil: o Partido Liberal e o Partido Conservador. Os dois partidos eram formados por grandes fazendeiros, alguns poucos membros da classe média, e basicamente defendiam as mesmas coisas, que era o quê? A defesa da grande propriedade rural, ou seja, a defesa dos interesses dos grandes fazendeiros, com uma pequena diferença. Os conservadores, geralmente, eram apoiadores do regime escravista, já os liberais defendiam o fim da escravidão. Porém, defendiam um fim gradual da escravidão. O que isso quer dizer? Eles defendiam que, aos poucos, a escravidão fosse acabando. Essa talvez fosse a única e, mesmo assim, leve diferença entre esses dois partidos políticos. A partir de 1889, quando ocorreu a proclamação da República, houve uma mudança no cenário político brasileiro. Esses dois partidos acabaram e, em seus lugares, surgiram partidos regionais. Então, ao invés de haver grandes partidos nacionais, ou seja, que tinham abrangência em todo o território brasileiro, surgiram partidos estaduais. Então surgiu Partido Republicano Mineiro, Partido Republicano Paulista, Partido Republicano Fluminense, Partido Republicano Rio-Grandense e assim por diante. Somente em 1922 surgiu um partido político de alcance nacional, que foi o PCB, Partido Comunista Brasileiro, fruto da mobilização dos trabalhadores e também das influências da Revolução Russa, que havia acabado de ocorrer na Rússia, já então chamada de União Soviética. O PCB, apesar de ter sido fundado, rapidamente foi colocado na ilegalidade. Para tentar escapar dessa punição, eles mudaram de nome para BOC, ou BOC, que era a sigla de Bloco Operário Camponês. Chegaram a participar de eleições, elegeram alguns vereadores e deputados, mas rapidamente foram descobertos e colocados novamente na ilegalidade. Em 1930, Getúlio Vargas chegou ao poder através de um golpe de Estado e continua a lógica de partidos regionais. Entretanto, surgem dois grandes partidos de abrangência nacional e que representavam ideias opostas. A ANL, Aliança Nacional Libertadora, que nada mais era do que a continuação do Partido Comunista, só que com outro nome, e a AIB, Ação Integralista Brasileira, um partido político de clara inspiração nas ideias fascistas de Benito Mussolini na Itália. A ANL era liderada por Luiz Carlos Prestes, um dos líderes da coluna Prestes nos anos 20, que não tinha sido fundador originalmente do Partido Comunista, mas entrou posteriormente, e a AIB era liderada por Plínio Salgado. Em 1935 ocorreu a Intentona Comunista, uma tentativa frustrada de revolução comunista no Brasil. A ANL foi colocada na ilegalidade e 2 anos depois foi a vez da Ação Integralista Brasileira ser colocada na ilegalidade, logo após Getúlio Vargas ter dado o golpe de Estado que deu origem ao Estado Novo. Em 1945, o Brasil, talvez pela primeira vez, tenha se tornado uma democracia e os partidos políticos ressurgem. E dessa vez, todos os partidos políticos tinham que ser de abrangência nacional. 15 partidos existiram entre 1945 e 1964, ano do golpe militar. E desses 15 partidos, eu vou dar destaque apenas para 4. A começar pelo PTB. PTB é a sigla de Partido Trabalhista Brasileiro. Esse partido ele era formado por trabalhadores, seja trabalhadores do setor industrial, do comércio e da agricultura, alguns membros da classe média, a chamada classe média progressista, e tinha como principal figura Getúlio Vargas. Ou seja, Getúlio Vargas, mesmo sendo uma figura tradicionalmente de direita, por defender ideias nacionalistas, acabou também virando uma figura admirada por certos setores da esquerda. Um detalhe importante, gente, o PTB atual
apesar deles gostarem de frisar, né, de que eles são a continuação desse PTB de 45, eles não são. Um pouquinho mais à frente no vídeo eu vou explicar a diferença do PTB atual para o PTB antigo. Em 45 também surgiu o PSD. O PSD era um partido formado por setores conservadores, porém aliados de Getúlio Vargas. Ou seja, grandes fazendeiros, industriais que haviam sido beneficiados pelas políticas econômicas do Getúlio, comerciantes, outros membros da classe média, até também setores da classe trabalhadora que não queriam grandes mudanças na sociedade, queriam algumas melhorias, mas nada muito profundo. Havia também a UDN, sigla de União Democrático Nacionalista, ou melhor dizendo, União Democrática Nacional. Esse era um partido de direita, tinha como principais políticos o Carlos Lacerda e o brigadeiro Eduardo Gomes, e era um partido que era muito aliado dos ideais defendidos pelos Estados Unidos, defendiam a abertura do Brasil ao investimento externo, defendiam também que as riquezas nacionais não deveriam ser protegidas, ou seja, eles não eram nacionalistas como o PTB, inclusive eram chamados pelos membros do PTB de entreguistas. E no contexto da Guerra Fria, né, eram ferrenhos anticomunistas, além de serem contrários à reforma agrária e também ao ensino público e gratuito, né, algo que até certos setores da direita defendem. Para a UDN, a educação não tinha que ser para todos, não. E por fim também ressurgiu, melhor dizendo, o PCB. Só que o PCB, infelizmente, teve vida muito curta. Ali, né, em 1945, o mundo estava saindo da Segunda Guerra Mundial e logo ali depois, em 1948, já começaria a Guerra Fria. E no contexto da Guerra Fria, né, o PCB, obviamente, né, era defensor das ideias, né, do bloco soviético, alegando, inclusive, que o PCB seria uma espécie de célula infiltrada dos soviéticos aqui no Brasil. O registro do partido foi cassado, então o PCB foi proibido de existir. Apesar de ter tido uma existência muito breve, ele teve uma votação muito boa nas eleições de 45, inclusive o Luiz Carlos Prestes foi eleito senador mais votado do Brasil. Com a extinção do PCB, o cenário político brasileiro foi dominado por esses três partidos, PTB, PSD e a UDN. O Eurico Dutra, que foi presidente do Brasil de 46 a 51, e o Juscelino Kubitschek, que foi presidente do Brasil de 56 a 61, eram membros do PSD. Já Getúlio Vargas, que foi presidente de 51 a 54, e João Goulart, que foi presidente de 61 a 64, eram membros do PTB. O Jânio Quadros, que foi presidente só durante o ano de 61, era apoiado pela UDN, foi a única vez que a UDN chegou ao poder e ficou poucos meses apenas. E ali naquele intervalo conturbado, entre 55 e 56, o Brasil teve dois presidentes diferentes, né, e que, inclusive, não eram desses partidos. O Café Filho, ele era membro do PSP, um partido de menor expressão, mas que tinha lá sua relevância naquele período. E o Nereu Ramos, que, se salvo me engano agora, ele era do PSD, só que ocupou a presidência por muito pouco tempo. Assim como o Carlos Luz, que ocupou a presidência só por 2 dias. Com o golpe militar, os partidos políticos foram extintos. Os militares permitiram a existência de apenas 2 partidos. A ARENA é uma sigla, significa Aliança Renovadora Nacional. Era o partido que dava apoio para os militares. E quem era contrário à ditadura podia se filiar ao MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Em 1980, os militares, graças à mobilização popular, permitiu uma abertura política. Então, quem estava fora do Brasil, quem tinha sido expulso pelos militares, né, estava no exílio, pôde voltar com a anistia em 79, e no ano seguinte, em 80, foi autorizada, né, a criação de partidos políticos. Acabou o bipartidarismo. Os membros do regime militar se mantiveram coesos. Então a ARENA simplesmente mudou de nome, passou a se chamar PDS, Partido Democrático Social. Uma ironia, né? Um partido que apoiava uma ditadura militar ser chamado de democrático. Mas enfim, coisas brasileiras. Já o MDB se dividiu.
o MDB, uma parte do MDB acrescentou P, virou PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Vários exilados, liderados por Leonel Brizola, né, e algumas pessoas que faziam parte do MDB, fundaram o PDT, Partido Democrático Trabalhista, de esquerda. O PTB foi refundado, porém com uma nova ideologia. O PTB antigo era de centro-esquerda, já o novo PTB era de direita. Por quê? O Leonel Brizola, ele era uma figura muito popular. Antes do golpe militar, ele era talvez o principal aliado do presidente João Goulart, havia sido prefeito de Porto Alegre e governador do Rio Grande do Sul. Os militares, com medo de que o Brizola ganhasse força, inclusive para se tornar presidente da República, e ele quase conseguiu isso em 89, fez uma manobra para que a sigla PTB não ficasse nas mãos de Brizola. Então o PTB, a sigla PTB, ficou com a Ivete Vargas. Ivete Vargas era uma sobrinha do Getúlio Vargas e ela não defendia várias das ideias do PTB histórico. Então o PTB passou a ser um partido de direita. E aí o Brizola, né, de última hora, organizou o PDT. Graças ao apoio de sindicatos, a parte progressista da Igreja Católica, alguns setores da classe média, foi fundado o PT, Partido dos Trabalhadores, também de esquerda. E, por fim, também surgiu naquele mesmo período o PP, foi um partido muito breve que acabou se juntando ao PMDB, sendo um partido de centro. Então, o PMDB ficou localizado ali no centro, PT e PDT à esquerda e o PDS à direita. Outros partidos surgiram, né? O próprio PCB pôde voltar a existir, o PCdoB, que é uma dissidência do PCB também, foi criado, o PSB, PV e alguns outros partidos de direita também, como o PL, foram fundados. O PDS, ao longo do tempo, rachou, deu origem a outro partido, o PFL, e também foi mudando de nome. O PDS, ele existe até hoje. Só que nesses últimos 40 anos o PDS se envolveu em tantos escândalos de corrupção que, para enganar o eleitor, vamos dizer assim, eles foram mudando de nome ao longo do tempo. Então o PDS virou PPR, depois virou PPB, depois virou PP e atualmente se chama Progressistas. Mas defende as mesmas pautas de direita, né? Pautas conservadoras nos costumes, defesa da grande propriedade rural, né? Defesa de o menor número de direitos possíveis para os trabalhadores e o maior número possível de privilégios para os empresários, e etc. O PFL, que era uma dissidência do PDS, também existe até hoje, só que mudou de nome para DEM, Partido Democratas, por isso da sigla DEM. Do PT surgiu uma dissidência à esquerda, que foi o PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade. O PMDB deu origem a várias dissidências, né, sendo a principal delas o PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. O PSDB foi fundado em 1988 e inicialmente era um partido de esquerda. Tanto é que na sua primeira eleição, ainda em 88, teve como principal vitória a eleição do prefeito de Belo Horizonte, o Pimenta da Veiga, que teve uma administração com algumas características progressistas. Por exemplo, ele criou o Propar, que era um programa que os moradores da cidade podiam opinar sobre que tipo de obra deveria ser feita com os recursos públicos. Ele democratizou, ou seja, ampliou o acesso às escolas municipais, assim como promoveu a eleição para diretores de escola. Ele transformou o Hospital de Lomberens, até então um hospital restrito apenas aos servidores do município, ao atendimento de toda a população, entre outras medidas. Porém, ao longo dos anos 90, o PSDB se tornou um partido de direita. Inclusive, em 94, eles conseguiram eleger Fernando Henrique Cardoso à presidência da República, sendo que ele foi reeleito em 98, e ele implantou uma série de medidas chamadas neoliberais. Ou seja, ele facilitou a entrada de capitais, ou seja, de investimentos estrangeiros no Brasil, e facilitou a venda de empresas estatais. O que isso significa? Empresas públicas que eram do governo, ou seja, se é do governo e pertence ao povo, elas foram vendidas, algumas parcialmente e outras totalmente vendidas, como por exemplo a Vale do Rio Doce, que era uma mineradora pública, pertencia ao governo federal,
e que foi vendida por um preço baixíssimo, embora ela já desse lucro naquela época e já fosse naquela época também a maior mineradora do mundo. As nossas ferrovias também foram privatizadas, as empresas de telefonia foram vendidas a um preço muito baixo com a desculpa de popularizar o acesso. E também houve uma tentativa de vender a Petrobras. Felizmente, ela não foi bem sucedida. Existem no cenário político atual mais de 30 partidos políticos e nós podemos destacar, além dos que eu já citei, como PDT, PT, PMDB, que agora se chama MDB novamente, PSDB, também o Progressistas, o DEM e também na extrema-direita, o PSL, assim como também outros partidos de centro-direita, como o PL, que é o Partido Liberal, o PRB, também chamado de Republicanos, que é um partido inclusive ligado à Igreja Universal do Reino de Deus. Na esquerda, além de PDT, PT, PSOL, temos também a Rede de Sustentabilidade, que é um partido de centro-esquerda, o PSB, entre tantos outros partidos. Para mais informações, vou deixar aí alguns links na descrição do vídeo. E queria mais uma vez agradecer quem acompanha o canal e pedir para que divulgue, se inscreva, para ajudar, né, o canal a crescer ainda mais. Muito obrigado.